Que você abrisse a sua Bíblia comigo, em 1 Coríntios, capítulo 15. Eu queria fazer uma reflexão com vocês nessa noite. Eu vou fazer uma reflexão com os irmãos. E diz assim, irmãos, a partir do versículo 1: Irmãos, quero lembrá-los do evangelho que preguei a vocês, a qual vocês receberam e no qual estão firmes. Por meio deste evangelho vocês são salvos, desde que se apeguem firmemente à palavra que preguei. Caso contrário, vocês estarão crendo em vão. Pois o que primeiramente lhes transmiti foi o que recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, foi sepultado e ressuscitou no terceiro dia, segundo as Escrituras, e apareceu a Pedro e depois aos 12. Amém? Eu quero falar sobre esse tema hoje, somente o Evangelho. Eu queria que nós fizéssemos uma reflexão sobre esse pensamento e em tudo aquilo que a palavra de Deus nos ensina. Primeiramente, uma coisa que eu já falei aqui várias vezes e é necessário falar sempre: o Evangelho significa boas novas. Evangelho significa boa notícia, boas novas. É isso que o Evangelho significa: algo bom, algo para mim, algo para você, mas coisas boas. Evangelho é isso. O Evangelho, ele anuncia que Jesus Cristo, nosso Salvador, veio ao mundo, viveu entre nós, sofreu, apanhou, foi morto na cruz do Calvário, ressuscitou ao terceiro dia e hoje se encontra com Deus. Por que tudo isso? Para que nós tenhamos vida e vida eterna. Então o Evangelho é uma notícia boa que você recebeu. Você já recebeu uma boa notícia? Quantos aqui já receberam uma boa notícia? Chegou uma boa notícia para você. Opa! Aquela notícia que de repente você não estava esperando, ou até estava orando por aquilo, esperando. Uma boa notícia é isso, é algo que chega e que traz alegria ao nosso coração. O Evangelho é exatamente isso, é algo bom que nos foi anunciado. Isso é o Evangelho. E essa expressão, somente o Evangelho, é porque somente o Evangelho tem a capacidade de nos transmitir uma notícia boa que perdura por toda a eternidade. Essa notícia nunca vai se transformar numa notícia ruim, porque é a notícia de que Cristo morreu por nós, Cristo morreu por você, Cristo se sacrificou por você, Cristo pagou o preço por você. Quando aquele escorpião picou o pezinho do Guilherme, na verdade não foi o pé do Guilherme, foi o pé de Jesus que ele picou. Porque Cristo levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades, o castigo que nos traz a paz está sobre Ele. Ponto final. O Evangelho, a boa notícia é para a sua vida. Eu queria que você dissesse para a pessoa que está do seu lado: a boa notícia é para a sua vida. A boa notícia chegou até a sua vida, queridos. Ela chegou até a tua casa, ela chegou até o teu lar, ela chegou até a tua família. E quando a gente prega o Evangelho, nós estamos anunciando que a verdadeira liberdade chegou aos homens. Aquilo que é real, aquilo que é verdadeiro chegou para nós.
E nós não podemos perder de vista esse pensamento. A boa notícia chegou. A boa notícia começou lá no Oriente Médio, lá longe, lá em Belém, naqueles lugares lá, foi lá e chegou até nós. Atravessou oceanos e chegou até você. Chegou até a sua vida. Você se lembra quando aqueles que passaram por esse momento, bom, todos, né? Mesmo os que nasceram em lar evangélico, em lar cristão, seja ele de qual segmento, quando a boa nova chegou até a sua vida, você se lembra? Quando a certeza de que aquilo era bom e que está mudando a sua vida chegou até você, talvez uma das nossas dificuldades é que a gente vai se esquecendo da boa notícia. E nós temos uma facilidade muito grande de se esquecer das boas notícias. Você já viu algum jornal do final da tarde que só tem boa notícia? Porque boa notícia para o ser humano não dá ibope. Mas o que dá ibope? Coisa ruim. Nós somos assim, não é verdade? Falei esses dias atrás, a gente gosta de uma... Está sabendo? Né? Mas a boa notícia é muito melhor. Vou fazer um teste. Vocês estão comigo, amém? Queria que você dissesse para a pessoa que está do seu lado algo bom que aconteceu com você essa semana. Não vou falar hoje. Uma boa notícia, vai. Fala uma boa notícia para a pessoa que está do seu lado. Vamos lá, gente, uma boa notícia. Fala uma boa notícia aí. Agora fala algo ruim que você escutou essa semana. Não fala, não precisa. Não precisa falar, só fala da boa notícia. O Evangelho é boa notícia. E naqueles dias que você não conseguir pensar em algo que aconteceu, diga: Cristo morreu por mim, eu hoje sou salvo por Cristo Jesus. Essa é a boa notícia. Você tem a salvação, você tem a alegria de dizer: Cristo vive em mim, eu estou feliz, eu estou alegre por causa disso. E você tem essa liberdade para falar da verdadeira razão do Evangelho. É dizer para a sociedade, irmãos, e isso é bacana da gente pensar, é dizer para a sociedade que a vida vai melhorar. Quem tem uma boa notícia pode dizer para o outro: olha, a vida vai melhorar. A vida pode melhorar para a sua vida porque o Messias veio até nós. E é esse tipo de pensamento que a gente pode ter, para com o outro, porque as pessoas estão cansadas de más notícias, as pessoas estão cansadas de negativismo, as pessoas estão cansadas de ouvir coisas ruins. Quero agradecer a todos os irmãos que estiveram ontem aqui nos ajudando com a recepção do pessoal da Quinta Pedalada da Fé. Foi maravilhoso, foi uma bênção. Eles atrasaram bastante, mas foi uma bênção. Pessoas de várias religiões, de vários credos, mas quando eles se assentaram aqui, nós trouxemos uma boa notícia para eles. E uma das coisas que eu frisei muito ontem é a seguinte: nós precisamos aprender a levar a vida mais leve, porque a vida para muita gente é pesada, é incrustada, é carregada, é escura. E Jesus, Ele faz com que a nossa vida seja mais leve. Ele fala: lancem sobre mim o fardo de vocês, e levem o meu, que meu fardo é leve. Mas nós temos um costume de fazer da vida um peso. E foi uma bênção aquele trabalho de ontem, irmãos, porque assim, menos realmente é mais.
Foi muito gostoso, foi muito tranquilo. Eles chegaram, colocaram as bicicletas tudo aqui dentro e tomaram água. Tinha uma mesa cheia de banana, alguém trouxe um suco, e eles foram chegando. Daqui um pouquinho nós tínhamos aqui uns 80, 90 pessoas que vieram lá de Rio Preto. Um casal veio de Ilha Solteira, outro pessoal veio daqui do Tabuado, outro pessoal veio lá não sei da onde. Parece que teve um casal que veio de São Paulo. Mas quando eles entraram aqui dentro, o nosso objetivo não era transparecer religiosidade ou religião, mas era acolhimento. E fazer com que eles ficassem à vontade. Teve uns que chegaram e deitaram. Eu já imaginei que isso ia acontecer. Mas eles receberam uma palavra boa. A palavra do Evangelho. Eles receberam uma palavra que eles saíram daqui pensando, a vida vai melhorar. Uma coisa bacana, irmãos, o Evangelho, ele é o anúncio da graça. O que é a graça? É o favor imerecido, é aquilo que eu não merecia, mas me deram. Eu não tinha o direito de receber aquilo, mas eu recebi. Há um livro, eu até emprestei ele para alguém essa semana, chama Maravilhosa Graça. A graça é maravilhosa, e o Evangelho está cheio da graça. Algo que você não merece, mas você recebe todo dia. Algo que você não é digno, mas você recebe todo dia a graça de Deus, de Jesus, do Espírito Santo se manifesta sobre nós. E o Evangelho é o anúncio da graça. É você chegar para as pessoas e falar: olha, Deus tem algo para a sua vida que você nem imagina. E as pessoas estão cansadas desculpa a expressão, dos cristãos, dos crentes, só levar a palavra pesada. Se você não aceitar Jesus, você vai para o inferno. Como se isso fosse bom. Como se isso fosse argumento para alguém querer Jesus. O melhor argumento para a gente falar para alguém a respeito de Jesus é dizer: olha, Cristo ama você do jeito que você é, do jeito que você está. Jesus ama você e Ele morreu por você. O Evangelho, ele está recheado desse ensinamento. É por isso que fala o Evangelho da graça. É aquilo que tira as cadeias da gente, é aquilo que quebra as correntes, que a gente possa dizer a verdade. O meu passado não foi bom, a minha vida não foi boa, de repente, sei lá, a minha família, não sei, mas hoje eu sou uma nova criatura em Cristo Jesus. Hoje eu tenho liberdade. Isso é o Evangelho, e é o Evangelho cheio da graça. Eu já falei lá no começo, falei algumas vezes depois do nosso caminhar. A última coisa é que Santa Fé precisa de mais uma igreja. Não precisa, irmãos. Na verdade, não precisava nem dessa. O que Santa Fé precisa é do Evangelho puro e simples, o Evangelho verdadeiro. Não que os outros, não é isso. Na verdade, não existe. Eu vou falar sobre esse outro Evangelho daqui um pouquinho, mas o que Santa Fé precisa, o que as pessoas de Santa Fé precisam é do Evangelho que faz com que a vida seja leve, apesar das dificuldades, da graça de Deus. Quantos aqui gostam de ser acusados? Quantos aqui gostam de se sentir acusados? Sabe aquele dia em que você acusa você? Você já sentiu isso? Você fala para você: você não presta, eu não presto, eu não sou ninguém, eu não vou a lugar nenhum. Você já sentiu assim, esse tipo de vozinha na sua cabeça dizendo: olha, você é um zero à esquerda? Ninguém gosta disso, porque a acusação é ruim. E quem é o acusador? Satanás. É ele que fica acusando a gente. E a gente compra essa ideia dele, entendeu? De que acusar é melhor do que elogiar.
O que geralmente eu faço todo final de culto aqui na igreja? Um abraço. Mas tem uma outra coisa que eu peço para vocês fazerem todo domingo. O que é? Não, tem outra coisa ainda. Como você está lindo hoje? Então fala para o seu irmão, como você está lindo hoje? Olha só o que acontece. Olha o que acontece, Zé. Você viu como é que a gente fica melhor? Você viu como é que a gente responde melhor a um elogio? Se eu falasse, fala para o seu irmão como você é feio, não fala. Ia ser uma crise. É o anúncio da graça, e é o que nós podemos e devemos fazer, anunciar a graça de Deus. Irmãos, nós não temos que ficar preocupados. Não, Senhor, é o teu reino, é o nome de Jesus, é a tua criação, Deus está no comando. É somente o Evangelho e pronto. Se nós conseguirmos manifestar o Evangelho, glória a Deus, o milagre vai acontecer, porque é o que as pessoas estão precisando, ver o Evangelho em nossas vidas. Não é ouvir o Evangelho somente, mas é ver o Evangelho. São Francisco de Assis dizia isso. Mais do que falar, as pessoas querem ver o Evangelho em nós, e ela quer ver o Evangelho na sua vida. O apóstolo Paulo, hoje eu estou bem pouco mais, tá, gente? O apóstolo Paulo, ele escreve em Romanos que o Evangelho da graça é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. O que é o Evangelho da graça? É o poder de Deus para derrubar as cadeias, para derrubar os inimigos, para fazer a diferença, para vencer os venenos da vida. Romanos 1, de 16 a 18, ele diz isso. É o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Crer em quem? Em Jesus. O Evangelho da graça é o Evangelho de Cristo, não é o Evangelho meu, é o Evangelho de Jesus, não é o Evangelho da church, é o Evangelho de Cristo. É isso que vai fazer a diferença, o Evangelho de Cristo, o Evangelho que livra os homens das algemas, da religiosidade, do fanatismo, do farisaísmo ferrenho. É o Evangelho que livra os homens da acusação uns com os outros. O Evangelho, ele produz isso, libertação, liberdade, irmãos. Ele produz isso. Ele produz vida boa, ele produz vida em abundância, ele liberta do tradicionalismo que mata, e mata mesmo. Ele liberta dos dogmas religiosos. E irmãos, presta atenção, tem muita gente que está na igreja, mas está oprimida pela religião, porque alguns dizem, você só vai conseguir se você fizer isso, se você for assim, se você, e vai oprimindo, e vai oprimindo, e vai oprimindo, e vai oprimindo. Mas aquela pregação é uma bênção, a pessoa é uma bênção, e ela fala que eu tenho que ler bastante a Bíblia, e pode mesmo, pode, e eu tenho que, peraí, é que aquela pessoa, ela vai pregar lá, e ela vive daquilo, vai pregar lá e recebe tanto, ela não tem uma vida como a minha e a sua, de correria, de dia a dia.
de ter que parar uma hora para orar, para ler a Bíblia, e vai jogando peso. Se você não orar 3 horas por dia, se você não ler a Bíblia tantas horas por dia, e vai imprimindo peso nas pessoas. Irmãos, ler a Bíblia é necessário. Ler a Bíblia é necessário. Ali está a palavra de Deus. Orar é falar com Deus, mas Deus não quer que isso nos oprima. E tem muita gente oprimida porque não consegue fazer isso como alguns pregadores dizem que tem que ser feito, e vai só oprimindo. Isso é religiosidade. O Evangelho nos leva a pastos verdes, ele nos leva a comida boa. Lembra do Salmo 23? Leva-me a pastos verdejantes, a águas cristalinas. O Evangelho nos leva para momentos de glória na presença do Pai. O Evangelho, ele é lindo, irmãos. No Evangelho, o Espírito Santo, ele sopra sobre nós de uma maneira livre e abençoadora. Sabe aquele dia, que nem hoje foi um dia muito quente, né? A gente reclama, está frio, agora chegou o calor, viu? Agora a conta vai aumentar de energia. Ficou reclamando do frio? Mas naqueles dias que está aquele calor, de repente vem e bate aquela brisa gostosa. Ou então você chega em casa, pega uma vasilhinha de gelo, põe numa garrafa de água, prepara um tereré com limão. Dá até água na boca, não dá? Refresca. O Evangelho, ele traz o refrescar de Deus sobre nós, porque o mundo nos oprime. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia lá em Gálatas. Gálatas, capítulo 1. E nós vamos ler dos versículos 6 a 12. Diz assim, Gálatas capítulo 1, versículo de 6 até o 12. Maravilho-me de que tão depressa vocês passaram daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, mas há alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, nos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenha anunciado, que seja mentira, seja anátema, que não vale a nada. Assim como já vos dissemos, agora de novo também digo outra vez: se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que vocês já receberam, que seja anátema. Porque persuado eu agora a homens ou a Deus? Ou procuro agradar a homens? Se estivesse ainda agradando aos homens, não seria servo de Cristo. Mas faço-vos saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens, porque não recebi nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. No versículo 6 ele diz: eu estou maravilhado que tão depressa
Vocês passaram daquele que vos chamou para a graça de Cristo para outro evangelho. O que é outro evangelho? É aquilo que não é verdadeiro. São coisas que a gente coloca na frente do evangelho. São coisas que a gente coloca para tentar melhorar ou persuadir as pessoas a respeito do evangelho. Então, para eu falar do evangelho, que é boas novas, que é a graça de Deus, às vezes eu tento dar uma melhorada, eu ponho lá um fundinho musical, para dar um tchan na coisa, eu vou colocar uma luz mais escurinha, um pouquinho, para tentar fazer com que a pessoa se emocione, para que ela sinta algo. Você não tem que fazer nada, porque o evangelho fala por si só. E quantos outros evangelhos estão inseridos no meio da igreja hoje? Quantos, irmãos? Só existe um evangelho, único, pronto, final, e o ponto final. E o apóstolo Paulo está falando: olha, eu estou maravilhado de como vocês deixaram de seguir a Cristo para seguir outra coisa. Vocês deixaram de valorizar a pessoa de Jesus para valorizar a outra coisa, outro evangelho. E somente o evangelho que nos foi apresentado em Cristo Jesus é o necessário. Pronto. Nós não precisamos de outro. Esse evangelho é único. Que nós possamos entender o que Deus está dizendo para nós hoje. Que nós possamos entender aquilo que Cristo está ministrando para mim e para você hoje. Que somente o evangelho é a resposta para tudo do que nós precisamos. Você não precisa de outro evangelho. Você não precisa de outra coisa, de outro a não ser Cristo. Essa ansiedade que está dentro da gente, buscando aqui, buscando ali, fazendo isso, fazendo aquilo, isso acaba ofuscando a pessoa de Jesus em nós. A palavra de Deus diz que o profeta estava numa caverna, e ele queria falar com Deus, e de repente veio um terremoto, e ele falou: agora Deus vai falar comigo. Deus não falou. Aí veio o trovões, trovadas, relâmpago, e ele falou: agora Deus vai falar comigo. E não falou. E veio a chuva forte, veio a ventania, veio o furacão, veio tudo quanto é coisa. Ele falou: agora Deus vai falar comigo. Deus não falou. Mas diz que veio uma brisa bem suave, e Deus estava ali na brisa. Às vezes você está querendo um negócio de Hollywood para você ver Deus, um negócio, e Deus está querendo falar com você pela coisa mais simples do mundo. É como se Deus estivesse dizendo: eu estou aqui, pode falar. Ah, não, mas não teve, calma. Pode ser que um dia seja assim também, que Deus venha e estremeça tudo, mas a Bíblia fala que o profeta esperou essas coisas, mas quando veio a brisa, foi ali que Deus falou, na calmaria. Sabe por quê? O que um coração agitado faz, gente? Quantos aqui já imaginaram que ouviram algo, mas na verdade não ouviu, porque estava agitado? Quantos aqui já ouviram alguém falar, tipo assim, você estava em algum lugar, alguém falou: Laerte, você olha assim para trás, que se chamar e você olhar, que você vai morrer. Você lembra que falava isso? Chamava o teu nome, você tinha que ficar quieto. Se você ouvir, quem me chamou? E se respondesse, pode correr.
Um coração agitado nos faz ouvir coisas, nos faz ver coisas. O que é pior? Um coração agitado nos faz pensar coisas que não estão acontecendo. Já teve esses momentos da vida em que você está pensando um monte de coisa e nada daquilo dali é verdadeiro? É o seu coração que está agitado? Já teve um momento assim, irmãos? Sim ou não? Não tá. Isso? Já teve momentos assim? Mas é na brisa que a gente encontra resposta, é na calmaria. Jesus estava no barco e estava vindo a tempestade, soprando o vento e as ondas subiam e desciam. O que ele estava fazendo? Ele estava onde? Lá embaixo, tirando um cochilo. E os discípulos: nós vamos morrer, nós vamos morrer, essa é a nossa última noite, de hoje a gente não passa. E falando, pedindo perdão, confessando tudo que não tinha feito ou que tinha feito, fazendo aliança com Deus. Aí foram lá e acordaram Jesus: a gente está morrendo, você está dormindo? Ele falou: homens de pouca fé. Jesus levantou: mar, relaxa, e que fez uma calmaria. E nós precisamos aprender isso com o Evangelho, somente o Evangelho, porque a gente pode dizer isso também para as nossas inquietações. Coração, se aquieta. Fala para o seu irmão: se aquieta. Não, gente, fala de verdade, se aquieta. Valeu, cara. Bênção. Fala mais uma vez: se aquieta, fica tranquilo. Se aquieta. Fica tranquilo. Relaxa. Se você ficar ansioso, se você ficar preocupado além do normal, você não vai ter evangelho da graça na tua vida, vai ter um evangelho, vai ter o pensamento da desgraça. Aquieta. O apóstolo João capítulo 1, mas ele vai falar de João Batista. E João Batista, ele deixa 3 ensinamentos muito bacanas sobre o evangelho da graça, sobre somente o evangelho. E no capítulo 1, no versículo 20, ele diz assim: e confessou e não negou, eu não sou o Cristo. João Batista diz: olha, eu não sou o Cristo, vocês estão procurando ele, mas não sou eu, porque a graça, a paz, a vida eterna está nele. Eu não sou o Cristo. Irmãos, não traga responsabilidades que não são suas para a sua vida. Quem é que salva? Quem? Jesus. E tem gente querendo salvar os outros. Não vai dar certo, não vai adiantar. Você não é o Cristo. Fala para o seu irmão: você não é o Cristo. Quando você pensa que você é Jesus, quando você pensa que você pode, você está tirando o centro da pessoa de Jesus, está colocando o centro na sua pessoa. Você não é o Cristo. Para de achar que você vai dar jeito, que você vai resolver, que é na sua força, que é na sua vontade. Para com isso. Você não é o Cristo.
e confessou e não negou: eu não sou o Cristo. Todo mundo queria que ele fosse o Cristo. Agora nós achamos ele. Falou: se enganaram, não sou eu não. Né, Zé? Se deram mal, não sou eu não. É outro. E as pessoas, elas vão se aproximar de você muitas vezes. Talvez elas se aproximem de você com esse pensamento, achando que você vai dar jeito, achando que você tem que dar jeito. Mas o problema não é meu? Por que eu que tenho que dar jeito? Posso sim estar ali com você, de alguma forma te ajudar, mas eu não sou o Cristo. Se vocês acham que aqui na igreja, aqui eu sou o Cristo, pode ser que seja o Laerte, eu não. Olha para ele. Enfim, não tem jeito, é você mesmo. É o João, não é João? Eu não, estou fora. É o Cado. João Batista, ele usa de uma sabedoria e de uma presença de Deus muito bacana. Ele tira ele de cena para que o Cristo verdadeiro, para que o Cristo seja manifesto, para que o verdadeiro evangelho seja manifesto. E muitas vezes o evangelho ele não é manifestado naquilo que você precisa, na sua família, porque você está querendo ser o Cristo. Sou eu que oro, sou eu que leio a Bíblia, sou eu que sou o bambambam, sou eu que vou na igreja, sou eu. E quando as pessoas olham para a gente, o que geralmente, o que elas podem ver? As nossas imperfeições. E nós somos imperfeitos, não somos, irmãos? Durante um tempo, né? Depois, Vitória. Porque a gente é humano, é ser humano, queridos. É por isso que é bom sempre passar para Jesus, que Ele cresça e que eu desapareça. Nem diminua, que eu desapareça. João 3, 30 e 31. É necessário que ele cresça e que eu diminua. Aquele que vem de cima é sobre todos. Aquele que vem da terra e fala da terra. Aquele que vem do céu é sobre todos. Que Jesus cresça e pronto. E é a segunda coisa que ele diz: que ele cresça e que eu diminua. Você e eu, nós somos instrumentos, irmãos. É como esse microfone. Qual que é a função desse microfone? Potencializar a minha voz. Você já reparou que quando eu falo é de um jeito aqui? Quando o Silvanir fala, como é que é? Boa noite. A voz é diferente, mas potencializa a voz dele, como potencializa a minha. Nós somos instrumento ao qual Jesus usa a nossa voz para potencializar e manifestar a presença dEle. Olha que coisa bonita de se pensar: Cristo em nós, a esperança da glória, Ele se fazendo manifesto por nós, que Ele cresça e que eu diminua. Que Jesus cresça e que a church diminua ou desapareça. Porque o que as pessoas precisam ver aqui dentro, em nós, é Jesus, ponto final. É o segundo ensinamento que João Batista deixa para aquela geração: olha, que Cristo cresça e eu diminua. E a terceira coisa que ele diz, João capítulo 10, versículos 40 a 42. E retirou-se outra vez para além do Jordão, para o lugar onde João tinha primeiramente batizado, e ele ficou ali, e muitos iam ter com ele, e diziam: na verdade João não fez esse sinal algum, mas tudo quanto João disse deste Jesus era verdade, e muitos creram nele.
Tudo o que ele disse, João Batista disse a respeito de Jesus, era verdade. Ele diz aqui, na verdade João não fez sinal nenhum. João não fez sinal algum, João Batista. Ele só batizou em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas tudo o que ele disse de Jesus era verdade. Porque somente o Evangelho, a boa nova, é suficiente. Sabe qual que é a ferramenta que nós precisamos usar na nossa igreja como forma de ganhar almas? Sabe qual que é? O Evangelho. Só. Puro e simples Evangelho. Nada mais. Porque tudo que a gente vai tentando melhorar é outro Evangelho. Porque a gente usa o Evangelho, mas coloca mais alguns adicionais para tentar fazer a coisa mais espiritual. E somente o Evangelho é o suficiente. Irmãos, o foco sempre deve ser Cristo, amém? Sempre Cristo, nunca nós, mas sempre Ele. Se você quiser, anote isso: o Evangelho é leve, gracioso, amoroso, ajudador e benéfico. Vou falar de novo: o Evangelho é leve, gracioso, amoroso, ajudador e benéfico. Romanos 1,17 diz assim: porque no Evangelho é revelado a justiça de Deus, uma justiça do princípio ao fim, e é pela fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. A expressão que eu falei sobre São Francisco de Assis é: se necessário, pregue o Evangelho em todos os momentos, se necessário, use palavras. Pregue o Evangelho através da sua vida, em todos os momentos, e se necessário, use palavras. Porque somente Ele é o suficiente. O Evangelho precisa ser visto. Ele precisa ser visto. E, se necessário, ouvido. Se as pessoas enxergarem o Evangelho em nós, a gente não vai precisar falar nada, porque elas já estão vendo Jesus. E é isso que as pessoas estão procurando aí fora, ver Jesus. Aquela canção que a gente canta: eu quero conhecer Jesus e ser achado dele. Como é que elas conhecem Jesus? Olha para a pessoa que está do seu lado. As pessoas conhecem Jesus através dessa pessoa que está do seu lado. É através dela que elas veem Jesus. É através de você e de mim que as pessoas veem Jesus, e elas veem o Evangelho puro e simples. Amém? Eu queria que você fechasse os teus olhos, assentado como você está. E eu queria que, se você quiser, né, você colocasse para o Senhor: Senhor, somente o seu Evangelho é o suficiente. Que você dissesse para Deus se há alguma coisa que está tirando a sua paz. E talvez pode ser que com isso o Evangelho esteja desaparecendo. Ou talvez, como eu já disse aqui, pode ser que você esteja tentando usar de artifícios humanos para que as pessoas vejam Jesus em você.
ou através de você, mas não é essa a forma que Deus quer que aconteça. Diga para Deus a necessidade que talvez você tenha de manifestar a graça divina. Diga para o Senhor. Nós estamos vivendo dias, irmãos, em que nós precisamos aprender a refletir, a pensar, a buscar em Deus a forma correta de como agir. Nós estamos vivendo tempos em que a urgência está em todas as coisas, e essa urgência tem roubado a nossa paz, e essa urgência tem roubado a verdade do Evangelho, e a paz, a alegria, a tranquilidade, a leveza do Evangelho. E é por conta desse senso de urgência que muitos estão perdendo a bênção, porque querem tudo para o seu momento. O Evangelho é graça, é favor imerecido, e todas as coisas chegam no tempo certo. Há uma expressão humana muito errada e muito feia que diz: Deus tarda, mas não falha. É mentira, Deus age no tempo certo. Deus não tarda, Deus é Senhor do tempo. Ele faz a hora que Ele acha que tem que acontecer para o nosso bem, não para elevar o ego divino, não, Ele faz para o nosso bem. Se vier antes, talvez a gente estrague tudo, e se vier muito depois, talvez a gente se perca. Diga para o Senhor, peça para Ele permitir que o Evangelho, as boas novas, se enraize dentro de você, para que você tenha uma vida mais leve.